Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Amém. Eu vi aí tudo que é com retrospectiva pequena, né? De tudo que foi produzido nesse tempo de isolamento. E algo também interessante, bem legal, que nós estamos fazendo essa semana. Os adolescentes, os jovens, honraram as pessoas acima de 60 anos dessa casa. E abriram um caminho apostólicos. E aí essa semana agora, os adolescentes, nós ligamos, pedimos autorização, fomos super bem recebidos. E nos asilos que a gente tem visitado com eles todos os anos, eles permitiram. E os adolescentes estão escrevendo cartas, de próprio punho, nominal, para todos os idosos dos asilos de Taubaté. E eu estou vendo as cartinhas, gente, é constrangedor. Fulano de tal, eu sou ciclano, a minha igreja está fazendo 12 anos. E eu sei que você também faz parte da história de Taubaté. Eles começam a escrever, eles colocam versículos, eles falam da parte de Deus para eles. Essa semana nós vamos lá no asilo entregar, mas vai ser assim, né? Nós vamos entregar para a assistente social e eles vão ler para os idosos. Eles não vão nem tocar na carta. Mas eles ficaram muito felizes com essa ação. Livres para voar sobre o comando da tua voz. Eu quero rapidamente contextualizar algo sobre o comando da tua voz. Quando o Espírito Santo nos deu essa... Eu não gosto da palavra tema, né? Porque nessa casa todo tema é uma palavra profética sobre as nossas vidas. E quando o Senhor nos disse sobre o comando da tua voz, foi tão constrangedor. Porque Ele falou o seguinte, Ele falou sobre o comando da minha voz, né? Ele falando. E Ele falou assim que Ele poderia nos liberar essa palavra sobre o comando, que a princípio seria um tema de um retiro de jovens, que teria sido em maio. E Ele falou que Ele poderia nos tratar assim, sobre o comando da minha voz. E eu falei assim, Espírito Santo, como assim você pode nos tratar assim? Ele falou, porque vocês fizeram da minha voz uma voz de comando. Porque a voz do Senhor pode ser uma voz de conselho. Nós podemos falar da voz do Senhor como uma voz que guia, uma voz que orienta, uma voz que dirige, uma voz que conduz, mas tudo isso é menos do que a voz que comanda. E ser comandado pela voz de Deus é uma escolha nossa. Porque a voz dele está disponível para todos. E muitos a ouvem, mas nem sempre a obedecem. Mas ele falou, vocês nessa casa, ao longo da sua história, têm feito da minha voz uma voz de comando. Por isso eu posso conversar com vocês assim. Por isso eu posso tratar com vocês assim, de pai para filho. Porque nós escolhemos colocá-lo nessa posição de comandante. Obviamente ele é nosso pai acima de tudo. Mas fazer dele o nosso comandante é uma escolha pessoal. Eu posso ouvir a voz de Deus e me orientar por ela. Até que essa voz se torne uma voz de confronto. Até que essa voz me diga não para algo que eu estou querendo. Até que essa voz me convide a renunciar a algumas coisas. Até que essa voz comece a me levar por caminhos muito estreitos. Até que essa voz comece a me falar e dar direções de algo que me custem muito. Até que essa voz me fale, abre mão de tudo e me siga. E ali essa voz começa a ficar talvez menos interessante. E tenhamos medo de confiar nessa voz por vários motivos. E ela deixa de ser a nossa voz de comando. Tá bom, eu ouvi o seu conselho, Senhor, mas eu não vou ouvir completamente. Eu ouvi esse conselho aqui, nessa área me interessa, mas aqui... Mas o Senhor me disse que nós como casa temos feito da voz dele uma voz de comando. E isso nos traduz muito como sonho de Deus. Comemorando 12 anos esse ano. Esse mês, mais precisamente, dia 15 de junho, segunda-feira que vem. Por isso, o final de semana que vem será de celebração. Mas todo mês nós estamos celebrando. Isso nos traduz muito como casa. Uma casa que há 12 anos só se movimenta debaixo do comando da voz do Senhor.
que a voz dele é uma voz de comando. Imagina um general, imagina um exército. Quando o general dá uma ordem, quando o general dá uma voz de comando, ao exército só cabe obedecer. E o general às vezes manda para lugares, o general, libera para funções específicas, para lugares específicos, para estratégias específicas. E o exército ouve aquele comando e se move em obediência. A voz do Senhor é uma voz de comando nessa casa. Repita assim comigo: eu faço parte de uma casa que a voz do Senhor é uma voz de comando. Ele não é nosso conselheiro, ele é o nosso comandante. O que ele fala não é negociado, não é discutido, não é vamos interpretar. Não, se ele falou, está falado. As nossas reuniões de diretorias, da qual eu tenho a honra e o privilégio de fazer parte, todas as decisões, pequenas ou grandes, que não tem pequeno, não tem grande, toda decisão é muito importante no reino. Todas são pautadas em cima das palavras de Deus. Deus entregou aquela palavra profética, sim. Não, isso aqui não, a palavra de Deus, que Deus nos deu é essa, não essa. Então nesse caminho nós não vamos. Não tomamos nenhuma decisão se não seja alinhada com a voz do Espírito Santo de Deus. Ele é o cabeça deste lugar, e o que ele fala é uma ordem para nós. Isso é sob o comando da tua voz. Repita assim comigo: sob o comando da tua voz. Agora você vai falar para o mundo espiritual e para quem está em casa ouvir. Sobre o comando da tua voz. Agora nós vamos ficar em pé. Eu tive essa visão agora. Como um exército. Alinhado, cada um no seu lugar. E nós vamos falar isso como um exército nessa hora. Eu vou falar e nós vamos repetir. Sob o comando da tua voz. Bem forte como exército. Sobre o comando da tua voz. Bate uma continência para ele e fala assim: sobre o comando da tua voz. Esse é o sonho de Deus. Amém. Esses somos nós. Pode se assentar. Quem é do exército já passou, enlouquece nessa hora, né? Bate uma continência, mãozinha. Nem sabe como se posicionar. Mas amém, o ato profético está feito. Olha o Deógenes olhando para mim. O seu olho está me traduzindo que você está rindo de mim, Deógenes. Porque eu não vejo o seu rosto, só o seu olho. Ele deu uma risadinha agora. Claro que Ele é nosso Pai. Claro que Ele é nosso maravilhoso conselheiro. Claro que Ele é o nosso consolador. Mas Ele é nosso general. E nós somos seu exército alistado. Nós somos seus embaixadores. Eu até brinquei quando eu preguei sobre isso a primeira vez, que se fosse a lei, Ele ia fazer a gente cantar: o nosso general é Cristo, lembra? Seguimos os teus passos, nem o inimigo. A Leila gosta de trazer de volta esses louvores. E há 12 anos somos governados por essa voz. Há 12 anos estamos sendo treinados por essa voz. Porque um exército passa por muito treinamento, muitas simulações, né? Até que chega o dia de se posicionar e de guerrear e tomar território. Ou manifestar governo. Isso, manifestar. Porque governo para nós é manifestar a vida de Cristo em nós. Porque quando nós somos governados por Cristo, há governança na terra. A governança de Deus é estabelecida na terra quando Cristo nos governa. E essa é a chave, o primeiro passo para o governo que o Senhor estabeleceu para que a sua igreja estabeleça. Estabeleceu para que a sua igreja estabeleça. Esse é o primeiro passo para o governo que o Senhor estabeleceu, que a sua igreja manifeste nesse tempo. Eu chamo de manifestar, porque governo é um lugar que Cristo já conquistou na cruz, é um lugar que Ele já passou. Ele já tomou a chave do inferno e da morte. Ele já entregou de novo a chave do governo da terra na mão da sua igreja. O que está sendo restituído e restabelecido nesse tempo é a manifestação desse governo que por muito tempo a igreja reteve. Dentro de religiosidade, tantas coisas que foi roubado.
é a manifestação de algo que Cristo já fez. E como amadurecemos nesses treinamentos, nesses anos. Quantas transições para níveis mais profundos e entendimento do papel da Igreja de Cristo nesses anos. E de como se movimentar debaixo da vontade daquele que é o cabeça da igreja. Rapidamente, não tem como começar essa noite sem falarmos de algumas coisas. O Senhor me disse, eu já vou falar do fim para o começo, que o combustível para o avião livres para voar. O comandante libera a voz, o avião decola. Esse avião somos nós nesse tempo, o Senhor tem falado conosco sobre isso. O combustível para o avião decolar é a gratidão. Nós poderíamos falar de fé e tantas coisas, mas o Senhor vai começar nessa noite a falar conosco sobre gratidão. Nós vamos iniciar aqui, já iniciamos desde terça, quinta, ontem, hoje no domingo, a primeira semana de comemoração pelos 12 anos de sonho de Deus, falando de gratidão. E o Espírito Santo me diz que gratidão é o combustível que faz o avião decolar. E a falta de gratidão faz com que o avião não consiga decolar. E nesses 12 anos não tem como falar de algumas coisas. Tive o privilégio de fazer parte de todos esses 12 anos. Muitos aqui tiveram o privilégio de fazer parte de uma grande história, de parte dessa história. Muitos aqui talvez chegaram agora, recentemente. É tremendo o reino de Deus, né? O que lá trabalhou muito, o que trabalhou agora, né? É tão clara a Bíblia sobre isso, é digno do mesmo salário. Estamos todos debaixo da mesma maneira, da mesma promessa. Talvez quem chegou antes desfrutou do processo um pouco mais, mas nós todos estamos debaixo da mesma promessa, da mesma recompensa. Nós todos. Não tem isso, a Zé está pregando, está aqui há tantos anos, então não. Se você chegou este ano, você está debaixo da mesma promessa e da mesma recompensa. E tudo aquilo que foi conquistado há 12 anos é seu direito e sua herança, disponível para que você desfrute. E foi literalmente conquistado. Claro que o Espírito Santo fez do jeito dele, de uma forma... Ele conduziu todas as coisas. Mas nós aprendemos a fluir nos 5 ministérios. Talvez hoje chegue nessa casa e vê os 5 ministérios funcionando. Isso não foi da noite para o dia. Isso foi uma transição. Que começou, que se desenrolou durante alguns anos e que nós fomos amadurecendo. E aí vem o reconhecimento apostólico do apóstolo Eli. Passar um pouco de anos do apóstolo Cristiano e da apóstola Leila. E aí o reconhecimento das profetas. Que o primeiro reconhecimento profético nessa casa foi há 12 anos. A profeta Camila e a profeta... Fala profeta Cá já. A profeta Camila e a profeta Suzana, Cá e Açúcar. Há 12 anos. Aprendemos a como se movimentar de maneira madura e ordenada no profético. Claro que a voz de Deus, o profético, já fazia parte dessa casa. Mas nós temos aprendido ao longo desses 12 anos a nos movimentarmos no profético de maneira madura e ordenada. Não é isso, cá? Madura e ordenada. A como manifestar o caráter do Deus Pai. Transicionamos de uma igreja pastoral para uma casa paterna. Transicionamos de uma igreja pastoral para uma casa paterna. Se hoje você desfruta de uma casa paterna, houve uma transição no Espírito para esse entendimento, para essa manifestação. E obviamente, tudo isso fluindo a partir da vida do apóstolo Eli, onde Deus encontrou um homem com um coração e uma visão espiritual para derramar genuíno, puro em paternidade, para derramar desse amor, desse espírito de paternidade, né, contrapondo o espírito de orfandade e levando os filhos a encontrarem o verdadeiro amor do Pai, Jesus Cristo, através da manifestação do amor de Deus, do amor de um Pai, através da sua vida. Pai que dá destino, Pai que cura, amor do Pai que cuida. E tudo isso foi derramado a partir da vida dele sobre as nossas vidas. Amadurecemos muito quanto ao discernimento do pacto vigente. Como nós dissemos sempre, o novo pacto. Isso é tremendo. Claro que a nossa igreja sempre foi fundamentada em Cristo. Ele sempre foi o fundamento e o cabeça. Mas veio um entendimento maior da centralidade em Cristo.
do entendimento de como se mover no pacto que nós estamos inseridos. E como isso mudou, ampliou a nossa visão, esse alinhamento. Como isso tirou um pouco mais de religiosidade do nosso meio, de tradições que não convêm para o pacto vigente, ou não cabem no pacto vigente. Nos posicionamos ainda mais na centralidade de Cristo. E se nós formos falar dos departamentos? Quantas histórias infinitas, eu cheguei a escrever aqui, infinitas, nós teríamos para contar. Eu não tenho dificuldade, vou passar por cima aqui, só vou começar a falar. Ministério de Mulheres. Se a gente for fazer uma retrospectiva dos retiros, dos congressos, das conferências, dos cultos de mulheres, simplesmente, da oração de segunda-feira de manhã, e tantas coisas que Deus produziu, quanto alinhamento das mulheres dessa casa nos últimos 12 anos. O que eu era como mulher antes dessa casa, e a mulher que eu me tornei nessa casa. Eu já era filha de Deus quando eu cheguei aqui, mas era uma filha de Deus doente. Eu era uma filha de Deus sem pai. Eu era uma filha de Deus desalinhada pela minha história. Eu era aquela mulher, falando de ministério de mulher, aquela independente que foi criada e treinada para nunca depender de homem. Eu era aquela que bateu e levou porque eu respondia com as feridas da minha alma. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, tudo que fluiu nessa casa me curou, me salvou, me libertou. E hoje eu dou frutos de uma mulher curada. Eu não era a mulher que vocês conhecem hoje, não que eu não tenho muito ainda a ser transformada. Mas quando eu cheguei nessa casa, sentem com o apóstolo e falei assim, como que era Zé? Ele vai dar risada, ia fazer assim, ó. Ele fala assim, ele fala desse jeito, essa deu trabalho para mim. Ele fala, eu dei muito trabalho. Eu sou fruto, eu fui construída no Espírito, amadurecida nessa casa. Eu cheguei aqui uma menina imatura no Evangelho. Uma menina imatura para a vida. E uma menina imatura e doente. E o Senhor me transformou nessa casa, não só em idade, mas no espírito, em uma mulher madura e curada. É isso que o Senhor tem para todos nós. Numa casa paterna, nós transicionamos de meninos para homens maduros. Amém? Departamento de homens, o sacerdócio do homem. O entendimento do papel do homem nas suas casas, na sociedade. Gente, não tem um homem que se posiciona como filho neste lugar e não fala de quem ele era quando ele entrou aqui e de quem ele se tornou. O entendimento do papel do homem na sua casa, na sua família, com os seus filhos. O ministério infantil, subdividido em trocentas idades, trocentas salas, ministrados no Espírito há quantos anos. Eu tenho o privilégio de estar com os adolescentes. E como as crianças, os adolescentes que a gente recebe com 10 anos, que foram frutos de uma história aqui na igreja desde pequeno, o nível de entendimento que eles chegam aos teens. É de cair o queixo que eles aprendem ali. O nível de maturidade, conhecimento, de entendimento que eles têm, não só da letra, mas da vida de Cristo fluindo, entendimento que eles têm, a partir de uma visão, de uma revelação, e são ministrados no Espírito. O ministério de jovens e adolescentes, eu sou suspeita. Mas que desafio, aprender a ministrar, e ainda estamos aprendendo com os famosos teens. E o Senhor tem construído algo no Espírito. E que alegria ver a maturidade que os jovens dessa casa, e as decisões que eles têm feito. Como eles têm se movido em obediência, em serem extremos com Deus. Constrange nosso coração. E é o trabalho de toda uma igreja. Não só de uma liderança, de uma pessoa ou de outra. E o discipulado 1 a 1. Eu acho que o discipulado 1 a 1 é antes de sonho de Deus. Porque quando eu cheguei aqui já tinha o discipulado 1 a 1. Somos uma casa que há muitos anos, há 12 anos como sonho de Deus. Discipulamos literalmente 1 a 1. Todas as pessoas que entram aqui são tratadas de maneira individual e particular. Ninguém aqui é boiada. Ninguém aqui são ovelhas, são filhos. E filhos não pode ser tratado no todo. Filho tem que ser tratado de maneira particular e individual. E não tem ninguém que adentre aquela porta e queira que não passe por um discipulado pessoal. O aljava é tremendo o comando da voz de Deus nessa casa. Por muitos anos Deus falava ao apóstolo Hélio, vocês não podem sair. Não é tempo de pregar fora.
Não é tempo de se mover para fora. E nós éramos ministros e uma casa que ministrávamos para dentro. E Deus falou com o apóstolo L: formem um testemunho primeiro. Depois vocês comecem a sair. Até que um dia Deus liberou. E falou que era o tempo de ministrar fora. E ali muito rapidamente surgiu o Aljava, que é um ministério liderado pelo apóstolo Cristiano, que cuida não de igrejas, mas de ministros. Em toda a região, em todo São Paulo, e de fora e até do país. E tantas coisas produzidas através da célula. O Efatá, transicionando por uma escola teológica em todos os padrões, atendendo todos os padrões do MEC, né? Se transformou em uma escola online, além de presencial. Estamos caminhando para sermos aprovados com uma faculdade de teologia. O FAP, quantas crianças abençoadas ao longo de todos esses anos. Crianças que se tornaram homens e mulheres. E que estão hoje no nosso meio. Mas que nós tivemos o privilégio de vê-los crianças. E contribuir como igreja para a formação em todas as áreas dessas vidas. Difícil até acreditar, se a gente for fazer uma retrospectiva detalhada, é difícil acreditar que foram só 10 anos. É meio paradoxal, porque por um lado você fala assim: nossa, parece que foi ontem. Tudo passa tão rápido, né? O tempo voa. Então por um lado a gente pensa assim: nossa, mas parece que foi outro dia. Foi outro dia que nós fizemos o primeiro congresso apostólico e profético. Foi outro dia que pela primeira vez nós vimos o apóstolo L veio aqui um congresso e foi reconhecido apóstolo. Parece que tudo passou no piscar dos olhos. Mas se a gente começar a contar a história, não dá para acreditar que são só 2 anos. Tantas coisas que Deus fez no nosso meio. E o Espírito Santo me dizia hoje que 12 anos é tempo suficiente para Deus mudar uma história por completo. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa que há 12 anos, um pouco mais nessa casa, tive minha história mudada por completo. E eu tenho certeza que se eu soltar o microfone ou o vídeo de quem está em casa, as pessoas estão aqui me olhando assim, ó, que tem uma história, né, Lu? Como nossas vidas foram mudadas por completo. 12 anos é tempo suficiente para Deus mudar o nome e a história de uma cidade. Terra de adoradores. É lindo, não é? Que também completa 12 anos esse ano, em agosto. Segue sendo construída e edificada como terra de adoradores. Mas nós vamos nos surpreender quando nós comemorarmos Taubaté, terra de adoradores, não só nós, isso não é nosso, isso é da igreja de Taubaté, foi uma inspiração que Deus deu ao apóstolo L, mas não é propriedade nossa, é da igreja de Cristo em Taubaté, é para a cidade de Taubaté. Nós vamos nos surpreender o que Deus fez em Taubaté nos últimos 12 anos. As transformações, os dados estatísticos, a mudança do que era Taubaté há 12 anos atrás e o que é Taubaté hoje, terra de adoradores. Difícil contar uma história. É difícil contar uma história que se tornou a sua própria história. É difícil contar uma história que se tornou a minha própria história. Porque quando nós falamos de história de sonho de Deus, 12 anos de sonho de Deus, nós não estamos comemorando uma placa, muito menos uma denominação. Nós estamos comemorando uma visão do qual nós fomos tomados por ela. E quando nós somos tomados por uma visão, não tem mais a história do sonho de Deus e a história da Zelinda. Isso nos tomou de tal maneira que quando eu parar para contar a história do sonho de Deus, eu vou contar a minha história. Eu vou falar que há 12 anos atrás eu fui num retiro, e naquele retiro Deus ministrou a palavra, e dali Deus começou a fazer algo na minha vida, e lá naquele congresso alguém ministrou sobre a minha vida, e ali começou uma história. Tudo que Deus fez na minha vida nos últimos 12 anos saiu de uma palavra desse púlpito, deste lugar. Seja no congresso, seja no aconselhamento, seja na pregação, seja no retiro, nada que se manifestou no natural da minha vida não tenha antes sido solto no mundo espiritual nessa casa. Tudo, eu posso te contar tudo. Eu posso te contar da minha vida profissional, eu posso te contar do meu ministério, eu posso contar da minha vida sentimental, eu posso contar tantas coisas para você, e todas elas eu tenho para contar uma história, de uma palavra, de um dia. Eu acho lindo que às vezes coloco muitos jovens para testemunharem. Eles testemunham nos retiros de jovens para os outros jovens, eles testemunham para os teens. E sempre fico
achando tremendo, porque eles falam assim, aí um dia eu estava no retiro, aí veio o apóstolo Cristiano, aí um dia eu fui me aconselhar com o apóstolo Eri, ele falou, aí um dia eu estava no culto, e a profeta Camila falou para mim, e aí um dia eu estava lá, e a pastora Luciana chegou até mim e falou, tudo na vida deles, eles têm uma palavra e algo que partiu dessa casa. Deus construindo história. Fala assim, sonho de Deus, é a minha vida, é a minha história. Se nós estamos celebrando o aniversário e contando a história do sonho de Deus, nós estamos falando da nossa vida, da nossa história. Eu tenho certeza que você tem coisas na sua vida que você pode testemunhar e se lembrar agora, que nasceram daqui, que foram aconselhadas aqui. Eu tenho certeza que você foi curado neste lugar, que você foi liberto e tem sido amadurecido nessa casa. E a pessoa que você se tornou, assim como a pessoa que eu me tornei, faz parte da história desta casa. Nós somos a história do sonho de Deus, porque o sonho de Deus existe para edificar vidas, a estatura do varão perfeito que é Cristo. Nós somos o motivo do sonho de Deus. Nós somos o sonho de Deus, porque a cruz foi para fazer filhos, e a nossa centralidade é a cruz, é Cristo. Se algo define o sonho de Deus, é a edificação de vidas. Se nós fazemos cultos é para adorar a Deus e edificar vidas. Se nós fazemos retiro é para amadurecer e edificar vidas. Se nós fazemos FAP é para abençoar vidas. Se nós temos projetos sociais é para edificar vidas. Se nós discipulamos é para cuidar de vidas. Se nós temos cura interior é para curar vidas. Tudo é para vidas. Então a história do sonho de Deus é a nossa história. Porque o sonho de Deus são vidas rendidas, salvas, curadas, libertas e amadurecidas em Cristo. E para isso o sonho de Deus existe. Fala assim, o sonho de Deus é a minha história. Senão a gente se perde achando que está comemorando uma denominação. Senão a gente se perde achando que está comemorando uma placa, um CNPJ. Nós estamos comemorando a história de Deus em Taubaté, que passa por mim e por você. Nós estamos comemorando que fazemos parte da igreja que Ele sonhou, sem mácula, sem mancha. A história daquele que nos transportou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz de Cristo e nos chamou para manifestar as grandezas dEle. O versículo que deu origem ao sonho de Deus no coração do apóstolo Eli. Sacerdócio real, nação eleita, geração santa. Fala assim, esse sou eu. A história do sonho de Deus é a história do sonho de Deus comigo e com você. É a história do sonho de Deus com muitos você que está em casa. É a história do sonho de Deus com muitos que ainda nem entregaram a sua vida a Cristo, mas vão entregar e se render. É a história do sonho de Deus, a história de Taubaté, terra de adoradores. A história do sonho de Deus, a história de estabelecer justiça, alegria e paz nesta nação. A história do sonho de Deus é a história de Deus levando alimento genuíno, paternidade, centralidade em Cristo às nações. A história do sonho de Deus é o sonho de Deus de ver a igreja centralizada em Cristo e manifestando paternidade às nações. Isso é a história do sonho de Deus. Esse é o coração de Deus. Isso é a história do sonho de Deus. Nós não estamos comemorando um prédio. Nós tivemos muito tempo sem poder vir aqui. Não tenho dúvida que a história do sonho de Deus não parou. Nós não estamos comemorando um templo. Nós estamos comemorando um tempo. Nós estamos comemorando um tempo. Uma das maiores marcas dessa casa é dar destino. Pais dão destinos a filhos. O apóstolo Eli tem sobre a vida dele a unção de Samuel para achar Davi. Sabe Samuel na casa de Jessé? Passa um filho bonito, forte, não é. Deus fala, não é. Até que passaram todos e Samuel fala, Deus, mas acabaram. Não acabou. Jessé, cadê? Acabou. Deus mandou vir aqui, Deus errou. Não, tem mais um lá, escondidinho. Manda chamar. Nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chega. E era Davi, aquele que nem o pai se lembrava dele. Mas Samuel, ouvindo a voz, discerniu que era Davi. A unção de Samuel para achar Davi. O apóstolo tem essa unção sobre ele, e isso foi derramado a partir da vida dele, sobre toda a casa. Somos uma casa de ativação.
Cremos que Deus não fez ninguém sem talentos e habilidades específicos, e que não há um filho que não tenha um propósito, um destino profético. E como casa paterna, apostólica e profética, nosso papel é posicionar cada filho no lugar e no tempo que Deus determinou. Ninguém que passa por aqui e se posiciona como filho, fica sem destino. Você pode dizer um amém? Isso é uma verdade na sua vida? Você vive essa realidade? Ninguém que passa por aqui se posiciona como filho fica sem destino. Gente, coisa tremenda é ter destino. Só uma casa paterna pode dar destino. Eu era uma pessoa sem destino, nem sabia que eu tinha propósito, quanto mais um chamado. Eu sabia que eu tinha o desejo de estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, formar uma família, fazer uma carreira. Isso que todo mundo quer fazer, todo mundo que tem um pouquinho de sonho, que sonha isso, né? Comprar um carro. Quando eu era jovem, eram os meus sonhos. Muito diferente do que ter destinos. Do que ter destino. Uma coisa é ter propósito, uma coisa é se movimentar rumo do destino profético, outra coisa é ter sonhos naturais que todo mundo tem. Quem se posiciona como filho numa casa paterna descobre que tem destino. Gente, você sabe o que é ter destino dias como hoje? Quantas pessoas dessa humanidade sabem qual é o seu destino e o seu propósito? Nós temos propósito e destino. Temos um destino profético. Nós não estamos vagueando, errantes por aí. Eu posso olhar para a maioria aqui que eu conheço e falar: olha o seu chamado, você tem esse legado, você tem essa habilidade. Não porque só Deus me mostra, porque eu já ouvi nessa casa, já ouvi em tantos momentos. Podemos olhar para cada um e ver talento, ver habilidade e colocar a pessoa de novo. A pessoa estava indo por uma rota, mas a rota de Deus para aquela pessoa era essa. E aí a paternidade veio, o espírito paterno veio, a voz veio comandando e posiciona aquele filho na rota correta. Isso é destino. Eu tinha habilidades que eu nunca imaginei, que eu nunca ia imaginar. Eu tinha talentos e capacidade de fazer coisas que foram ativados de dentro para fora, que eu nunca imaginei fazer. Eu tenho certeza que a maioria aqui tem essas experiências neste lugar. Ninguém que entra por aquela porta se posiciona como filho. A gente não consegue ver como caso, talento, potencial, algo da parte de Deus, porque Deus não fez ninguém sem talento, Deus não fez ninguém sem habilidade, Deus não fez ninguém sem propósito. O ponto é que as pessoas ainda não se conectaram a Cristo, e há uma casa paterna para dar esse destino, para ativar esse propósito. E nós fazemos parte de uma casa sim. Quantos aqui tem destino? Quantos aqui sabem do seu propósito? Quando te aplauda o Senhor por isso. Somos flechas na aljava do arqueiro. Essa palavra nos acompanha há tantos anos. Tem um versículo que diz que os filhos são como flechas na aljava do pai, do arqueiro. Então você imagina um arqueiro, né? Ele tem uma aljava, o lugar que ele coloca as flechas. E ele vai uma a uma, tirando da aljava, colocando aqui, puxando para trás, lançando a sua destino. A Bíblia fala que assim é um pai e um filho. O espírito de paternidade é assim: nós filhos somos flechas na aljava do arqueiro. E um por um vai sendo tirado da aljava, para ser lançado ao alvo do seu destino. Só que antes de ser lançado, nós conhecemos bem a história. O que o arqueiro faz? Puxa, mas puxa. Quanto mais ele puxar, mais longe preciso vai, não é? E quando ele puxa, ele coloca bem pertinho do seu rosto, né? É um alinhamento com o rosto do Pai. É um alinhamento com a voz do Pai aqui. Nós vamos sendo puxados, curados, tratados, amadurecidos, treinados, ensinados e puxados. E vamos ficando quanto mais puxado, mais alinhado com o rosto do Pai, com a sua boca nós vamos ficando. E mais preciso na sua voz nós vamos nos tornando. Até que chega o dia que precisamente o Pai nos lança rumo ao nosso destino profético. Prontos para irmos mais rápido e mais precisos ao alvo. Quanto mais nós nos permitimos sermos puxados, cada um que dita. Não é o pai que dita o quanto o filho vai se aproximar, o quanto o filho vai ser puxado. É o filho que determina. Tem gente que permite ser puxado, ser tratado, cuidado, ensinado.
E vai ali junto, e vai junto, e caminha mais uma milha, e vai junto, e é corrigido, e caminha mais uma milha, e é ensinado, é desconstruído, e caminha mais uma milha, até que fica pronto para ser atirado. Tem filho que não. Ah não, o pai puxou muito, eu não quero mais. Entende? O quanto a flecha é puxada é uma decisão do filho, não do pai. O pai está disposto a puxar todas as flechas. O pai sabe o tempo de tirar cada flecha do aljava. E o pai sabe o tempo de atirar cada flecha ao seu destino. Fala assim comigo, eu sou flecha no aljava. Nós somos flechas já sendo puxadas, né? O Espírito Santo me falava essa semana sobre o voo das flechas. Livres para voar. Uma flecha da mão do arqueiro até o alvo, ele faz um voo, ela faz um voo. E como ministério, somos flechas prontas para sermos lançadas. Na nossa individualidade, cada um no seu tempo, cada um da maneira específica que a vós ordenar. Coisa tremenda é ser lançada, né? Num campo seguro, sem medo, porque você está sendo lançado, você não está se atirando. Uma coisa é eu me atirar por conta própria. Ah, eu tenho esse talento, então eu vou fazer isso. Ah, eu sou profeta, então eu vou sair profetizando para todo mundo por conta própria. Ah, eu canto, então peraí, eu vou gravar um CD por conta própria. Ah, isso aí é se atirar. Ah, eu tenho talento para ter uma empresa, então eu vou começar a abrir meu negócio. Nossa, mas nem se preparou, nem estudou, nem fez análise. Não, falei, não, mas eu tenho talento, então eu vou. Outra coisa é ser lançado, porque quem é lançado pelo arqueiro espera o tempo certo. Nós não precisamos nos atirar, nós podemos esperar o tempo de sermos lançados. Diga amém. Somos marcados por diversas palavras, mas eu quero trazer só duas nessa noite. Uma delas é que somos queimadores de pontes. Gente, Deus disse isso. Cadê a pastora Stephanie? Deus disse isso. Foi tão constrangedor ouvir isso de Deus, porque Ele disse assim, Ele falou para nós, vocês me agradam, porque são queimadores de pontes. Eu estou falando do que você é, eu estou falando do que eu sou. Ele não é a denominação, somos nós. Como queimadores de pontes. O que é ser um queimador de pontes? Talvez se você não conhece o sonho de Deus, você está conhecendo um pouco mais. Eu já estou te dizendo, Deus te chamou para ser um queimador de ponte. Se você não foi até hoje. Imagina um lugar onde você está e um outro que você precisa chegar. Imagina que tem uma ponte que liga um lugar a outro e não tem nenhum outro caminho alternativo. Só tem essa ponte. E Deus fala, vai para o outro lado. A gente sai daqui e chega do outro lado. E quando chega lá, a gente queima a ponte. Ou seja, não tem mais caminho de volta. Nós queimamos as pontes. Não tem rota alternativa. Não tem mais olhar para trás. Se Deus disse que o modelo dele, o pensamento dele para o namoro é corte, nós queimamos a ponte, então vamos fazer a corte. Se Deus dá uma voz de comando e fala, larga essa profissão e vai para outra, nós queimamos as pontes. Se Deus falou, sai da sua cidade, do meio da sua parentela e vai para a terra, eu te mostrarei, a gente queima as pontes e não olha mais para trás. Nós tomamos decisões em Cristo e não olhamos mais para trás, não negociamos. Se é para esperar o tempo em Deus, esperando para se casar, então nós vamos esperar 10 anos, 12 anos, mas nós vamos esperar. Queimamos as pontes, não temos rota alternativa. Se Deus falou, sai daqui e vai para lá, a gente chega lá e nunca mais olha para trás. Fala assim, eu sou um queimador de pontes. Não, quem está em casa precisa te ouvir, eu sou um queimador de pontes. A gente precisa falar mais alto porque a máscara sufoca, né? Nós, não é o sonho de Deus. O CNPJ, a placa, a denominação não é queimadora de ponte. Eu e você somos queimadores de pontes. Não adianta o apóstolo L ser um queimador de pontes. Ele traduziu isso para as nossas vidas, para que o sonho de Deus seja manifesto. Amém? Outra palavra, que é a segunda e a última que eu vou falar nessa noite, que nos acompanha é onde muitos morrem, nós nos tornamos mais fortes. Eu lembro a primeira vez que isso foi solto nessa casa. Isso a gente tem que dizer entendendo, senão isso soa como até uma soberba, se a gente não tomar cuidado. Eu vou explicar e depois nós vamos repetir. Onde muitos morrem, nós nos tornamos mais fortes. Isso é fruto de resistência em Deus. Resistência para esperar, para confiar, para lutar.
Deus nos disse o ano passado, que a adoração que é produzida nessa casa lhe agrada, porque é fruto de confiança extrema. A adoração que é produzida nessa casa adora o Senhor, porque é resultado, é a manifestação de pessoas que confiam nele extremamente. Pessoas que não negociam e não param, incansáveis para o bem. Quem se lembra? Incansáveis para o bem. O apóstolo, ele é a personificação dessa palavra, né? De todas, mas essa, incansáveis para o bem. E isso foi impartido sobre a nossa vida. Se tornou uma marca em nossa vida, não pararmos em meio às dificuldades. Em Cristo, nós nos tornamos imparáveis. E isso eu falo com muita humildade, mas porque não é através da nossa vida, é porque nós descobrimos algo maior do que nós. Então, se a minha empresa quebra, eu não paro, porque eu vivo por um propósito, eu não vivo por causa de uma empresa. Se a pessoa que eu estava interessada não deu certo, não rolou, não vai casar comigo, eu não paro, porque eu não vivo por um casamento, eu vivo por um propósito. Se eu tinha algo e eu perdi algo, eu não paro, algo material, porque eu não vivia por aquele algo material, eu vivo por um propósito. Pessoas que têm propósito se tornam imparáveis. Amém. Por isso nós nos tornamos imparáveis. E eu poderia dar tantos exemplos tremendos aqui. Às vezes a gente vê as pessoas aqui cantando, adorando, orando, ministrando, discipulando, a gente não tem noção que a pessoa está passando. Se tornou uma marca em nossas vidas. Seguir cumprindo o propósito. Tem luta. Deus vai resolver a luta. Enquanto isso a gente com propósito. Está difícil. Está o carro, está apertado. Está aqui quando chega em casa, a despensa está apertada muitas vezes, mas eu sigo cumprindo um propósito. As demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não fica devendo para ninguém, mas nós somos movidos por propósito. Não vivemos as nossas vidas, mas manifestamos a vida dele em nós. Não vivemos pelas nossas vidas, mas através da vida de Cristo que flui em nós. Nós não nos movemos mais pelos nossos sonhos pessoais, mas entregamos tudo a Ele. Ele, Cristo, se tornou a nossa própria vida. Se eu pudesse resumir isso no versículo, ou uma parte do versículo é: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. E isso nos faz, onde muitos morrem, nós nos tornamos mais fortes. Agora nós podemos dizer, repita comigo: onde muitos morrem, nós nos tornamos mais fortes. E eu vou repetir para você: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Por isso, onde muitos morrem, nós nos tornamos mais fortes, porque a nossa vida está morta na cruz. Não tem mais o que morrer para essa vida. Então quando a luta vem, eu não morro nela, porque eu já escolhi morrer com Cristo. Então a enfermidade não me mata, a falta de dinheiro não me mata, as decepções não me matam, as frustrações não me matam, a rejeição não me mata, porque eu já entreguei minha vida na cruz. E nele nós somos mais fortes. A nossa vitória é a vitória dele, amém? A nossa vitória é a vitória dele. Então está tudo garantido e resolvido. E o Espírito Santo me disse, para encerrarmos, gratidão é uma chave para sermos livres para voar. Toda essa história, para o Espírito Santo gerar gratidão no nosso coração. Superficialmente, resumidamente, uma parte da história do sonho de Deus. Uma parte da nossa história, de quem nós somos, de quem nós nos tornamos, quando fomos conectados ao sonho de Deus. E o Espírito Santo me dizia que é tempo das flechas voarem. É tempo dos aviões sementeiros alçarem voo. Assistiram o culto de quinta? Deus falou com a Tamires. Deus mostrou para ela aviões sementeiros. Eles lançam 900 mil sementes em um dia.
E o Senhor falava que nós somos assim, aviões sementeiros, cheios de semente do sonho de Deus, semente de vida, de paz, de justiça, de alegria, de cura, de transformação, de paternidade, de amor, de misericórdia, de esperança. Estamos como aviões sementeiros, cheios de sementes, prontos para decolarem. E aqui, na mão, na terra, é 1 a 1, mas um avião sementeiro é 900 mil por dia. O Senhor está aumentando a nossa amplitude de semeadura. O governo é para isso. Por que Deus vai nos posicionar em governo? Para desfrutarmos de uma posição, ou para servirmos em amplitude maior? Ou para termos mais amplitude, para lançarmos sementes? Sementes de justiça, sementes de amor, de misericórdia, sementes do sonho de Deus, da vontade de Deus. É tempo da manifestação do governo de Deus sobre a terra, através da sua igreja. Nós sabemos disso. O 12 que nós estamos comemorando esse ano representa governo, e nós iniciamos a década do governo comemorando 12 anos do sonho de Deus. Deus não está brincando conosco. Amém. 12 representa governo na Bíblia. E nós agora, no primeiro ano da década de governo, comemoramos 12 anos de sonho de Deus. Nós estamos na agenda de Deus. Como a profeta disse aqui, nós estamos, o caos, a tempestade vem, mas nós estamos debaixo do controle de Deus, nós estamos na agenda disso. Nós sim seremos lançados e nós sim voaremos, mas de maneira ordenada. Governaremos sim, Deus me dizia, mas de maneira ordenada, debaixo do comando da voz. Essa é a nossa essência, a nossa natureza, é o nosso DNA. A nossa essência, a nossa natureza, o nosso DNA é só andar, é só se mover debaixo do comando da voz de Deus. Se Deus te conectou a essa casa e você é filho dessa casa, o seu DNA traduz isso. Você foi chamado para só se mover debaixo do comando da voz do Espírito. Amém? Isso é a nossa essência, a nossa natureza. E todos nós podemos voar. Senão a gente acha que isso para algumas pessoas. E o Espírito Santo dizia, talvez você se sinta incapaz de voar. Talvez a gente se sinta despreparado. Talvez a gente seja um avião precisando de manutenção. Não tem problema nenhum nisso. Ixi, quantas vezes parei meu avião na oficina da sala do apóstolo L. Quantas vezes parei meu avião lá na sala de cura interior. Quantas vezes parei o meu avião jogado aqui, nessa oficina aqui, desse púlpito, no final de uma palavra destroçada, sendo curada, liberta, transformada, confrontada pelo Espírito. Quantas vezes parei meu avião numa sala de discipulado, recebendo e aprendendo de Deus. Não tem problema se nós somos aviões precisando de manutenção. Talvez nós temos medo de voar. Medo de voar. Quantas pessoas têm medo de um avião, não é isso? É normal, muitas pessoas têm medo de avião. Talvez nós não tenhamos um modelo que nos inspirasse a voar. Já viu gente que na família nunca ninguém voou? E avião é uma coisa muito distante. Fala assim, andar de avião, tipo assim, meu avô não andou, meu pai não andou, minha mãe não andou, ninguém. Avião é uma coisa que não faz parte da vida daquela família. Então fica uma coisa assim, não é para mim. Né? Quem voa é alguém, é um tipo de gente. Eu não sou da classe de pessoas que voam. Né? A gente não se sente indigno de voar. Voar para uma classe da sociedade, para um tipo de gente que eu não faço parte. Talvez não tenha ninguém que nos inspirou a voar. E o Espírito Santo falou para Tamires, e eu vou repetir na quinta-feira: pais livres produzem filhos prontos para voar. E nós fazemos parte de uma casa que tem pais livres, e que podem nos impulsionar e nos comandar para voar. E esse voo é extremamente seguro, porque muitas vezes as pessoas têm medo de morrer no voo, não é? E se o avião cair, eu tenho medo de voar. É fatal, se cair eu vou morrer. Mas o Espírito Santo falou essa semana através do apóstolo L, que o avião foi testado. Sabe o piloto de teste? Quando o avião é fabricado, alguém tem que dar o primeiro voo. Ele arrisca a vida, é o piloto de teste. E o Espírito Santo falou com o apóstolo L, que ministrou o nosso espírito dos jovens, nosso espírito dos jovens, essa semana. Cristo foi o nosso piloto de teste. Nós só voaremos voos que Ele já voou. O governo que nós vamos exercer é na vitória dele da cruz.
O piloto de teste já fez qualquer voo que você queira fazer. A santidade que Ele nos chamou a viver, Ele já voou nessa terra. O propósito que Ele nos chamou a cumprir, Ele já cumpriu nessa terra. O pecado que você está lutando para vencer, o voo da libertação, Ele já te libertou, porque Ele já venceu o pecado. Qualquer voo que eu e você alcemos e fomos lançados, Cristo já voou. Fala assim: Cristo, o piloto de teste. É um voo seguro. E o Espírito Santo me falava de um versículo hoje à tarde, agora bem no final da tarde. Mas o Espírito Santo semana também dizia do voo antes, que o comandante tem a rota, amém? O piloto do avião é o comandante, que dá a voz, não é, senhoras e senhores? Eu sou fulano de tal, o comandante desse voo. E eu informo que nós vamos para tal lugar, mas hoje nós vamos fazer conexão em tal lugar, e quando a gente chegar lá, o clima vai estar assim, as condições do tempo vão assim, e ele nos agradece por estarmos aí, e diz que o avião vai partir. E assim somos nós, debaixo da comanda, a voz de alguém que tem o plano de voo, que tem o mapa, que tem a rota, que sabe as condições climáticas, que conhece o destino que nós vamos chegar. E é debaixo da voz desse comandante que nós vamos voar. Repita comigo: é debaixo do comando da voz que eu vou voar. Eu não gostei desse eu. Vamos repetir assim, ó. É debaixo do comando da voz que nós vamos voar. Amém. Nós somos a igreja do nós. Amém. Do nós. E Deus me dizia hoje, Deus me fez lembrar que no início do ano Ele falou que estava aberto um tempo de milagres nessa casa. Não sei se vocês lembram, eu fiz um ato profético, eu pedi o Alex e a Valéria para se colocarem de pé. Porque eles tinham uma promessa de gravidez de muitos anos. E tinha a promessa que encerraria aquele ano, que foi o ano de trazer existência, ano passado grávidos. Só que o ano acabou e eles não engravidaram, e a promessa não se cumpriu. Quando foi no dia 1º de janeiro, a Valéria descobriu que estava grávida. Lembram disso? Ela já estava grávida no ano anterior, mas não ficou sabendo. E Deus permitiu que ela só descobrisse no dia 1º, para nos dizer que Ele sim tinha trazido à existência os sonhos dele para a nossa vida, mesmo que nossos olhos ainda não tinham visto. E a gravidez dela foi um milagre esperado há muitos anos, e Deus disse: está aberta uma temporada de milagres. E o Espírito Santo disse: vai pipocar milagres no nosso meio. E o Espírito Santo me dizia: esses voos serão sobrenaturais. Esses voos serão sobrenaturais. Não adianta olhar as condições climáticas, o vento, a tempestade. Deus nos dizia e nos mostrava que o avião, para ser lançado, ele precisa de vento contrário. Ele faz um movimento para cá e o vento faz para cá. Ventos contrários impulsionam os aviões a voarem. Ventos contrários impulsionam os aviões a voarem. E quantos ventos contrários nessa história? E quando a Camila disse aqui na hora do louvor, falando que as tempestades que não tinha perdido o controle de Deus, quando eu escrevi isso aqui, agora, 6h30, eu escrevi esse pedaço, Deus me dizia, ventos contrários não são demônios, nas nossas vidas não. Fala assim: ó, na minha vida não. Ventos contrários não é Satanás. Ventos contrários são Deus tirando as coisas de lugar, para nos impulsionarmos a voos maiores, mais altos e mais precisos da vontade do Senhor. Eu fui submetida a ventos contrários nesses últimos anos. E como esses ventos contrários me colocaram no centro da vontade de Deus. Como? Não que eu não estivesse antes, mas o que serve para um tempo não serve para outro tempo. Nós temos que estar precisos no Espírito. Não é que é tudo que eu fiz até agora, se Deus levou, se o vento levou, é porque eu não estava na vontade de Deus. Não. Tem coisas que servem para um tempo, mas não servem para outro. Por isso que nós temos que estar sempre debaixo do comando da tua voz. O Espírito Santo deu uma visão ao apóstolo Hélio há muitos anos, que esse lugar era o aeroporto. E Deus trouxe isso à memória essa semana. E esse lugar é o aeroporto onde nós todos, aviões, viemos fazer conexões. Nós conectamos a essa visão, nos conectamos a essa paternidade, nos conectamos a essa família. E estamos lá só recebendo semente, aviões sementeiros.
E esses aviões serão lançados aos seus destinos proféticos, rumo ao governo que o Senhor tem para nós. Não quer dizer que vamos mudar de posição geográfica, talvez muitos sejam, mas quer dizer que o Senhor vai nos posicionar nos lugares que Ele tem para nós. Esses são os voos que nós faremos. E o Espírito Santo me levou em 2 Samuel 22, 32 ao 34. Eu vou ler para vocês, diz assim: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Você recebeu no seu espírito? Eu vou ler de novo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como o da corça e sustenta-me firme nas alturas. Nós não precisamos ter medo de voar alto com Deus, porque Ele é o Deus que nos sustenta nas alturas. Nos lugares altos somos sustentados por Ele. O caminho é perfeito, os nossos pés andarão ágeis e seremos sustentados nas alturas. Meu amado, lugares altos e lugares baixos não fala de muito sucesso aos olhos naturais ou fracassos. Lugares altos e baixos fala de quanto de Cristo nós manifestamos aonde nós estamos. Fala de lugares naturais e lugares espirituais. Lugares altos fala que o Senhor vai nos posicionar em lugar de autoridade e em governo, mas para nós manifestarmos a plenitude de Cristo nesses lugares, e isso é andar em lugares altos. Quantas pessoas têm um sucesso profissional tremendo, são admiráveis nas suas conquistas, mas por meios, por caminhos, por subterfúgios, isso são lugares baixos para nós. Amém. Uma posição alta aos olhos humanos, mas por caminhos tortuosos e escuros são lugares baixos. Mas é o lugar onde Deus nos colocou para estar, manifestando plenamente o caráter de Cristo. Isso é lugar alto para nós. E quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Nós estaremos em posição de governo. Coloque-se de pé. O Espírito Santo de Deus me dizia: a gratidão nos libera para voar. O combustível para esse avião, acompanha comigo, o combustível para esse avião voar se chama gratidão. Sabe por quê? Porque a gratidão cura, a gratidão liberta, a murmuração aprisiona qualquer avião. Não tem avião que decole no coração de um ingrato. O grato, ele olha para a situação que ele vive hoje e olha da onde Deus o tirou. Ele não é conformado, ele quer viver tudo que Deus tem. Mas eu posso olhar para trás, tudo aquilo que eu fui submetida, tudo aquilo que foi acometida, todas as tristezas dessa vida, e olho para o que eu vivo hoje. É tamanha gratidão que isso me cura, isso me sara, isso me liberta. É uma vida incomparável no Espírito. A gratidão nos libera para voarmos. Quantos pais aprisionando os voos dos filhos porque o coração é murmurador. O filho chega aqui e recebe um combustível de gratidão, um combustível de adoração, um combustível de fundamento da palavra, um combustível de propósito. Mas aí ele chega em casa e o pai fala: viu o que foi falado hoje? Não concordei com aquela palavra. A esposa fala: você entregou o dízimo? Ah não, esse mês não. A ingratidão rouba o voo dos filhos. A gratidão é combustível que nos libera para voar. Nós vamos aqui dar um start, livres para voar. Livres para voar. E a gratidão vai ser o primeiro combustível que nós vamos colocar nos nossos aviões. Coloca a mão sobre o seu coração. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.